cada um. Ninguém aqui nunca teve o direito suspenso. Estou recebendo aqui já o Dr. Brendo Neri. A gente vai falar sobre jurídico. Aqui temos o Momento de Saúde com o Dr. Cleito. Temos agora também as participações sempre que possível com o Dr. Brendo para falar sobre muitos assuntos que as pessoas ficam procurando no Google. Isso pode, isso não pode. Ou que muitas das vezes faz sem saber se está certo. Quando recebe é a palacada. Processo, meu amigo. Isso não é coisa boa, não. Isso não é coisa boa, não. Satisfação, doutor. Boa tarde. Deixa eu... Aí, velho. Se quiser. São 12 horas e 29 minutos, meio-dia e 29, na Tobias Barreto FM, Valdemir Barreto. Doutor Brendo. Olá, Juliano. Olá a todos, Valdemir. Satisfação de estar mais uma vez aqui com vocês. É exatamente isso, Juliano. A gente vai fazer esse que a gente deu, imitando um pouco o Dr. Cleito, o nome de Momento Jurídico. A gente vai falar um pouco sobre os direitos das pessoas. Às vezes as pessoas procuram muito no Google as questões, mas nem sempre as informações batem. Então a gente está aqui para tentar ajudar a população nessas dúvidas que elas têm. E ficou acertado entre nós um tema de bastante relevância que está em voga agora no Brasil e no mundo. É o que mais se fala, né? Que é as fake news. Então ficou acertado a gente comentar um pouco sobre isso, trazer um histórico e fazer um comparativo com a liberdade de expressão, porque tem muito se falado no Brasil sobre isso, inclusive o nosso Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, está debruçado sobre isso, eu acho que 24 horas por dia, porque todo dia sai a novidade do TSE. Então nós vamos comentar um pouco sobre isso. Quero agradecer mais uma vez aqui, primeiramente a Deus, a você e a toda a Tobias Barreto FM pela oportunidade que me foi concedida de trazer essas informações para a nossa sociedade tobiense. Doutor Breno, e o que é que pesa com as fake news? Quem anda praticando a fake news? Porque para muita gente, para o leigo e para o usuário de rede social, ele acha que a internet é terra sem lei, que pode falar o que quiser e que pode colocar o que quiser também. E no período eleitoral, a depender da fake news como ela é gerada, ela pode causar até um prejuízo muito grande até para o candidato, né? Então, Juliano, é importante, eu creio que seja importante, primeiramente de tudo, a gente falar sobre liberdade de expressão. Que as pessoas até confundem. Confundem muito. Por quê? A liberdade de expressão, ela é um direito que a pessoa tem que permite ela falar o que ela queira, sem ameaça de censura ou qualquer medo de represália de acordo com suas opiniões. Mas também isso não quer dizer que a pessoa tem o direito absoluto de falar qualquer coisa sobre qualquer outra pessoa. A liberdade de expressão, ela basicamente você não tem medo de falar o que você quer falar. Mas isso não quer dizer que você não vai ter represálias caso você ofenda a honra de alguém, por exemplo. Então, é importante a gente trazer esse histórico da liberdade de expressão, porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu creio que os mais antigos, os que têm mais idade, pegaram a época tanto de Getúlio Vargas quanto da ditadura militar. Eu creio que, não sei se Valdemir acompanhou, também não sei a idade dele, mas creio que ele tenha acompanhado. E naquela época de Getúlio, era proibido você falar certas coisas, principalmente fazer críticas ao governo. Da mesma forma na ditadura. Existiram leis por parte do Estado para que as pessoas não pudessem falar o que elas queriam falar sobre o regime que estava ali estabelecido. Então é importante também a gente trazer esse momento histórico, porque nem sempre o Brasil teve a liberdade de expressão que tem hoje, e que está em risco hoje. Por quê? Após esse momento de Getúlio e após esse momento da ditadura militar, veio a Constituição de 88, que é a que está vigente hoje em dia, que trouxe a liberdade de expressão como um direito fundamental do ser humano. Por quê? O direito de liberdade de expressão, ele cresce, ele aparece juntamente com o ser humano. O ser humano é livre, tem sua liberdade, e a liberdade de expressão acompanha ele. Então a gente também tem que falar de fake news, mas a gente não pode esquecer disso. Não pode. Porque senão, por exemplo, fake news ele foi um termo que surgiu quando? Não sei se você lembra. 2016. Nas eleições. O então candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se popularizou com ele. Inclusive, em 2017, foi eleita a palavra do ano. Fake news foi eleita a palavra do ano. A mais pesquisada. Só que, nem nos próprios Estados Unidos, eles sabem o que significa. Por exemplo, fake news é isso, fake news é aquilo. Não existe. Nem lá. E aqui no Brasil, a gente já está usando para restringir algumas liberdades. Então, é importante também a gente deixar esse ponto bem fixado de que, é fake news, vamos tirar. É fake news.
proíbe. Não pode existir isso. A censura prévia, ela é uma característica de regimes totalitários, seja de Getúlio, seja da militar, seja da Venezuela, seja da Rússia, locais onde você não pode falar o que você quer. Mas, tem que deixar bem claro esse ponto. Existe a liberdade de expressão, existe. Nós temos direito de falar o que queremos e temos, só que existem pontos que ultrapassam. Vou dizer assim, excesso no direito, você se exceder no seu próprio direito, já implica em você ter que responder. Por exemplo, se eu falar assim, Juliano é um péssimo jornalista, Juliano fez isso, fez aquilo, roubou isso, roubou aquilo, já estou entrando na sua esfera da sua honra. É meu direito de me expressar assim? Mas eu tenho que responder por isso. Como é que eu respondo por isso? Criminalmente e civilmente. Tem que provar que provar. Não é dito, né? Provar. Se eu não provar, eu tenho que ressarcir. Só que muitas pessoas estão usando esse pretexto de fake news e esquecendo da liberdade de expressão. A pessoa chega... porque assim, Juliano, fica meio complicado a gente definir o que é fake news. Nem o próprio país de origem sabe. E aqui no Brasil a gente já está usando... O que é que se configura aquele... Fake news, por exemplo. Eu creio que a grande dúvida dos brasileiros hoje em dia, na verdade, é o que é fake news e quem é que vai dizer o que é fake news. Por quê? Se eu falo alguma coisa, digamos, vamos fazer uma situação hipotética. Digamos que na prefeitura de Tobias Barreto, o estádio da Agripino hoje, está lá, pronto. De hoje a gente chega a falar alguma coisa, que é, entre aspas, o grupamento oposto. Fala alguma coisa. Dilson vai dizer que é fake news. O Poder Judiciário reconhece que é fake news, que é mentira. E de onde sofre uma sanção. Só que na verdade aquilo não era fake news. E aí, como é que fica? Aquilo era uma verdade que depois descobriu-se que é verdade. E aí, de onde já foi julgado. Como é que se repara isso? Esse é o X da questão. A população está hoje em dia meio que com medo de falar o que quer falar e o que ela pode falar que não vai ser fake news. Vai de ser... fato, é verdade, né? É verdade. Só que ela está com medo de falar. Porque as represálias que nós estamos vendo, sem querer entrar na seara política, mas as represálias que nós estamos vendo, elas estão indo de uma maneira que daqui a uns dias você vai falar a verdade, só que uma pessoa que está no poder vai dizer que aquilo não é verdade. Então, mesmo que seja verdade, você diz, não, isso aí é fake news. Por quê? O mau uso da expressão. E outra coisa, doutor, que eu tenho percebido nas redes sociais, já aqui também o pessoal da banda, daqui a pouco a gente vai bater um papo com a banda Lira Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, um evento muito importante, de presente para as mães de Tobias Barreto. Virou moda, nos grupos de WhatsApp nós temos grupos de notícias, trabalhamos com informações, Márcio, Berlan, Juliana, temos os nossos sites. De repente você publica alguma matéria que não convém àquele que está lendo e ele vai logo, é fake news. Já virou hábito na boca das pessoas. E isso virou hábito e moda. É fake news, sendo que aquilo aí é verídico. O cara não vai nem olhar, mas porque ele não convém a ele, ele acha que é fake. Então, justamente por isso que a gente tem que deixar bem claro esse ponto. Existe a liberdade no Brasil, vigente, que nós demoramos muito tempo para conquistar. Vem da Constituição de 88, que tem um pouco mais de 30 anos. E lá está expressamente dito que as pessoas têm direito de falar o que quiserem. Têm direito de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, contanto que não contraria a lei. Se você está fazendo algo que não é contrário à lei, você tem direito de fazer aquilo. E lá diz também que é livre a expressão de pensamento, sendo vedado ou anonimato. Contanto que você não seja anônimo, você pode falar. Agora, como eu disse anteriormente, não quer dizer que você vai estar imune das possíveis consequências caso você atinja algum outro direito. A nossa avó já dizia, não sei se a sua avó dizia isso, mas o seu direito começa onde termina do outro. Isso é aplicado na nossa Constituição Federal. Lá nos Estados Unidos, onde começou essa questão de fake news, a Constituição Federal deles, a primeira emenda, que é o primeiro artigo, diz que é proibido os parlamentares criarem leis que limitem a liberdade de expressão. Proibido, expressamente proibido. Por quê? Por que lá não existe esse alvoroço, esse murmurinho todo de, por exemplo, aqui no Brasil, PL das fake news, projeto de lei das fake news. Pronto. Por que lá não existe isso? Justamente porque eles têm como primazia a liberdade de expressão e, na cabeça deles, é muito mais fácil você reparar alguém que sofreu uma mentira do que você censurar a pessoa de falar. Porque isso gera um ciclo enorme. Hoje você censura Juliano, amanhã você censura Márcio, amanhã você censura Valdemir, depois Breno, depois ninguém vai poder falar, só você. Só você. Inclusive tem uma expressão de um antigo pastor, na época da Segunda Guerra, que ele dizia o seguinte: quando censuraram os comunistas, eu não disse nada.
Quando censuraram os liberais, eu também não disse nada. Quando censuraram os que não eram comunistas, eu não disse nada, porque também não era comunista. Quando chegaram nos pastores, eu não tinha mais a quem recorrer. Então, a gente tem que se atentar para isso. Mas isso quer dizer que a gente vai proteger fake news? Não. Isso quer dizer que a gente tem que ter uma visão crítica. É essencial que a gente tenha essa visão crítica. É essencial que a gente saiba como agir diante da situação. Só que muitas das vezes, o próprio poder que está lá acima, o nosso governo, o nosso poder judiciário, ele faz com que isso seja confundido pelas próprias pessoas. Seja combatendo de forma errônea as fake news, seja publicando muitas vezes fake news. Também tem isso. Entendeu? E os poderes, infelizmente, fazem isso. Tanto o legislativo, como o judiciário, como o executivo, infelizmente, combatem de forma errada as fake news. Então, o que a gente tem atualmente é essa vigência da Constituição Federal, na qual ela diz que a gente é livre, mas não permite os excessos. A própria Constituição, quando ela diz que o anonimato ele é vedado, ela já traz um limite. Dizendo, olha, você pode falar, contanto que você não seja anônimo. E o que a gente mais vê nesses perfis de rede social? Pessoas anônimas atacando outras pessoas. Vou fazer uma pergunta, olha aqui, Valeu. Se escondendo em um perfil falso, muitas das vezes, né? Deixa eu fazer uma pergunta ao doutor Breno aqui sobre isso. Tem pessoas que divulgam dizendo que o seguidor me enviou. Sim. E aí, muitas vezes, é fake news. Boa. Aí, quem vai responder, no caso, é quem divulgou. Porque eu acredito que seja assim, quero ver se é isso mesmo. Porque a pessoa lhe enviou no privado e você deu publicidade àquela fake news. Aí fala, enviado por um seguidor. Aí quando a gente fala, rapaz, isso aí não procede não, mas eles me enviaram. O cara tira o corpo de banda. Pra dizer que foi um seguidor. Aí quem que responde no caso? É quem Então, publicou, esse é o X da questão. Enviou. Esse é o X da questão. Vai ser, se você conseguir provar que a outra pessoa enviou para você, você é responsabilizado ambos. Por quê? Geralmente, quando você comete, dar um exemplo de uma calúnia, você atribui a alguém um crime. Você atribuiu e, por exemplo, a Tobias FM republicou. Responde você e quem fez as publicações. Só que qual é o X da questão? A nossa lei, ela não tem dizendo o que é fake news. E o próprio PL das fake news, que é o projeto de lei que está lá na Câmara agora, ele não traz de uma forma dizendo, não, fake news é isso. Ele é bem abrangente, ele regula tanto as situações do Facebook, do Instagram, do Google, dizendo o que pode e o que não pode. Mais um exemplo, dá uma brecha para os jornalistas. Eles não regulam a atividade de jornalismo lá, dizendo o conteúdo que o jornalismo pode falar ou não. Não tem. Então, não tem isso. Então, como não existe a faculdade de jornalismo, por exemplo, você não precisa ser graduado em jornalismo para ser jornalista. O próprio STF reconhece isso. Então, aí a gente pode surgir o quê? Falsos jornalistas, militantes, seja de um lado ou de outro, da política. Sua imprensa. São imprensa espalhando fake news. E fugindo da futura lei da fake news. Então, é uma lei abrangente, uma lei que provavelmente vai vir para ajudar, se ela for bem construída, bem costurada, só que peca em alguns pontos. Inclusive, Márcio, nesse ponto que você falou, ela não trata. Continua. Quem é o culpado? Quem publica, quem mandou, quem publicou ou quem redistribuiu? Não temos isso. Só que, agora trazendo um pouco para o lado do eleitoral, da justiça eleitoral, o próprio TSE já tem agido, mesmo sem legislação relacionada estritamente a fake news, relacionada expressamente a fake news. O TSE ele vem reagindo às fake news. Desculpe, uma das... Inclusive, só abrindo parênteses, antes de falar sobre o TSE, é importante a gente falar que 4 de maio é o último dia para que você regularize seu título de eleitor. Você ia tirar, você ia regularizar alguma situação. 4 de maio, próxima quarta-feira. Então, e não vai ter prorrogação, né? Se você quiser votar, tiver com o título com algum problema ou quiser tirar o título, tem que ir lá. Vai lá no TRE da sua região e regularize seu título. Transferir, regularizar, enfim. Faz online também. Faz online também. Só que o prazo é até 4 de maio. 4 de maio. Quarta-feira. Então, Juliano, o TSE, voltando, ele vem combatendo as fake news da forma que ele acha que é devida e que pode. Por exemplo, em 2019, que foi logo depois da eleição presidencial, ele soltou uma resolução dizendo que é proibido para os partidos e candidatos soltarem propaganda eleitoral sem conferir a veracidade da informação. Um candidato não pode dizer assim, e tal coisa, sendo que ele não conferiu a informação. Inclusive acarretando multas. E
prevendo o direito de resposta, ainda tem isso. Pronto, o próprio, você falou disso, da questão da resolução. Essa resolução, ela prevê que se o partido soltar uma notícia falsa e as pessoas republicarem, as pessoas vão ser responsabilizadas, civil e penalmente. Mas não é uma lei, é uma resolução do próprio Tribunal Superior Tem Eleitoral. algumas pessoas condenadas que compartilharam a notícia falsa. Então, aí, como é que a gente recorre a isso? Esse é o X da questão. Não tem, na resolução está dizendo que vai ser responsabilizado, certo? Mas quais requisitos para essa responsabilização? Quer dizer que o partido solta uma nota sobre o próprio partido, eu apoio aquele partido, compartilho aquilo, isso é responsabilidade. Sendo que eu não sabia. É complicado. Além disso, o TSE vem, como eu disse, dando o jeito dele. Seja por resolução, seja por jurisprudência, que são julgamentos. Ele publicou mais uma vez a resolução, essa foi desse ano, que veda o compartilhamento em massa para candidatos e partidos. O que é isso? Aquela propagandazinha que os candidatos fazem nas redes. E disparam para todo mundo. Seja no norte, no sul, no nordeste, enfim, disparam. O TSE proibiu. Só que aí volta aquela questão. O TSE proibiu isso, beleza. Só que essa proibição ela vai ser para todos os candidatos. Todos os candidatos que fizerem isso vão ser punidos. Porque como é que você controla isso, Juliano? Nós temos agora quantos candidatos a presidente? Uns 10? Aproximadamente. Muito candidato. Uns 10. Pronto. No Brasil todo, todos eles têm algum comitê. Independente se é partido grande ou pequeno, todos têm. Imagine que esses 10 candidatos usem os seus comitês para fazer esses disparos em massa. Todos os comitês vão ser notificados e responsabilizados. Como é que vai fazer? Boa Entendeu? observação. E aí o que é que eles têm feito para tentar monitorar isso? Tem feito parcerias com as redes sociais. Seja Facebook, seja Telegram, seja Instagram. Eles têm feito parcerias para tentar conter as fake news. Só que a gente volta lá para o início. A população pergunta: quem define o que é fake news? Quem define o que é verdade e o que é mentira? A gente tem que saber isso para que não ocorram os excessos, que muitas vezes já ocorreram. Então é importantíssimo a gente saber isso. Por quê? Porque quando eles definirem quem vai definir e o que é, a gente vai poder reagir. Seja da forma que a gente ache devida. Enquanto isso não ocorre, o meu posicionamento como advogado é que seja respeitada a liberdade de expressão. Seja respeitada. Como eu disse, volta naquela questão. Excedeu, por exemplo, no Brasil a gente não pode fazer apologia ao crime. Não pode cometer o crime de racismo. Cometeu, seja punido. A notícia seja retirada. Por exemplo, você tem um portal e você tem um portal. Você publicou lá uma notícia racista. Você seja punido, notificado, seja retirado do seu canal. Mas as outras notícias que têm um viés, de certa forma, sensacionalista, e que algumas pessoas, como você disse, chegam a fake news e não tem comprovação realmente que não pode ser retirada. Porque uma pessoa achou que entrou com ação e tirou. Não. A liberdade de expressão é muito maior do que tudo isso. Não pode ser agido dessa forma. A gente não tem lei que regule fake news. O que a gente tem os crimes de injúria, calúnia, difamação, que são os crimes contra a honra. Se uma pessoa falar alguma coisa que atinge a minha honra, tudo bem, eu vou lá, tomo as medidas cabíveis, cíveis e criminais, e a notícia ou é retirada e eu recebo o meu ressarcimento. Mas, de outra forma, não pode, não tem como. Inclusive, o Marco Civil da Internet, que é a lei que regula, entre aspas, a internet no Brasil, porque falha aqui só, ela diz que o principal fundamento dessa lei é a liberdade de expressão. Então, aí não pode nem achar que podemos tudo, mas também colocou um asterisco na rede social. Isso aí é fake news, ou está errado, ou não me agrada, porque, Juliano, a gente tem que ficar ciente disso. A liberdade de expressão não é para falar coisas só que me agradam, não. Não é. É dizer que eu falei a minha opinião sobre um político A, B ou C, ele vai num tribunal qualquer, ou então na justiça, isso aí é fake news. Sem prova nenhuma, a justiça vai retirar meu vídeo do ar? Ou o meu posicionamento do ar? Não. Uma censura, né? Expressa. Isso tem que passar por um processo que vai ter o contraditório, a legítima defesa, e aí vai dizer se é ou não. Certo, é fake news. Comprovado em quê? Com base em quê? Não tem. E agora na pandemia isso se potencializou de uma forma que parece que tudo que você vai contrário àquilo que as pessoas falam é fake news. Inclusive eu já fui até prejudicado pela Justiça da Bahia por conta de uma publicação de um determinado candidato do município baiano,
E em 72 horas eu perdi uma página de 37 mil seguidores e, assim, sem direito nem de resposta. Foi VaptVup, perdeu a página, perdeu tudo e ainda fui multado. 72 horas. Uma rapidez impressionante. Nunca vi um negócio daquele. Então, como eu falei no início, isso é uma prática basicamente de locais onde não existe democracia. Porque a gente está num país democrático, que a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, está acima de todas as outras, ela diz que é a livre expressão de pensamento, contanto que você não seja anônimo. E que você pode desenvolver qualquer atividade intelectual desde que não seja contrária à lei. E acontecem situações como essa, sem direito de resposta, sem contraditório, ferindo o sistema do acusatório, que é o nosso sistema vigente. O que é o sistema acusatório? Um julga, um defende e o outro acusa. Esse é o sistema acusatório. Só que existem situações que o cara julga, acusa e não tem defesa. E as situações vão pra frente e ninguém diz nada, a gente fica com medo de falar. Por quê? Porque a gente vai recorrer a quem? Se as próprias pessoas que estão lá em cima fazem isso, a gente vai recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. É verdade. Então, é preciso que o legislador entenda isso. É preciso que o legislador se atente a isso. Beleza, vamos combater as fake news? Vamos. Por quê? Porque prejudica. Muitas vezes eu lembro de um caso, eu fazendo um estudo, uns 2 anos atrás, em que uma mulher em São Paulo, acho que foi dito que ela fazia bruxaria com crianças, Márcio. Não sei se você lembra desse caso. Isso aí. A mulher foi espantada até a morte. Nada a ver com ela, né? Por quê? Fake news. Publicaram a foto dela, essa mulher mata a criança. Olha que... Diga aí. A coitada era... Olha a consequência disso. A coitada era trabalhadora, trabalhava num prédio, lá perto da casa dela, que não chegou nem em casa. E as pancaram na rua, mataram, depois descobriu, não era não. E agora? Quanta injustiça, né? Matou. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Fake news é uma coisa complicada, uma coisa que pode sim prejudicar as pessoas. Muitas vezes termina como esse caso dessa moça, até em morte, infelizmente. Só que a gente não pode usar esse pretexto para coibir e nem reduzir as liberdades. Pelo contrário, não é porque está na Constituição que isso vai ser verdade absoluta e direito absoluto. Direito absoluto não existe. O meu direito começa onde termina o seu. Mandando as mensagens para a turma aqui no Facebook: Alessandra Santos, Paulo, Sônia Silva, Jadson Muniz, Josefa, parabéns pelo programa, Rogério, João Dias, quero aqui parabenizar o jurídico da Tobias Barreto FM pela decisão. E ontem Juliano não leu nenhum comentário. Meu amigo, eu não li porque ontem o programa estava muito corrido como hoje. Às vezes não dá tempo de ler os comentários, peço até desculpas. Mas você sabe que todo mundo aqui fala, viu? Elisângela Campos, boa tarde, Juliano Góes, vereadora Elisângela. Parabéns, doutor Breno, Nery, pela iniciativa e a participação no programa para os bons esclarecimentos da sociedade. O Paulinho está perguntando, alguém já foi preso pela prática de fake news? Tem algum caso já de prisão? Infelizmente temos. Tem. Infelizmente. Nós temos. Eu não queria entrar nessa seara política porque aí fica parecendo um debate mais político do que jurídico. Eu não gosto muito, mas... Enfim, nós temos hoje o ex-deputado Roberto Jefferson, que você não encontra no Código de Processo Penal, nem no Código Penal. Me desculpem os mais fanáticos. Sem paixão política. Sem paixão política. Não, lei, né, do você direito. não encontra no Código de Processo Penal, nem no Código Penal, justificativas pelas quais ele está preso. Ele simplesmente criticou um ministro, eu prefiro não citar o nome, e esse ministro, de forma, ao meu ver, arbitrária, decretou sua prisão. E aí a gente vai recorrer a quem? Se o próprio ministro, que é do STF, a gente não recorre. A gente só pode recorrer, quando a gente está no STF, a gente só pode recorrer ao próprio STF. E uma coisa mais grave ainda, o STF, Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal para as pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Ou seja, parlamentares, senadores, deputados federais, enfim. Roberto Jefferson é uma pessoa como eu e você. Não tem mandato. Então, o caso dele, se existe algum crime, deveria ser julgado na justiça comum. Foi direto para o STF? Foi direto para o STF. E ele está preso até hoje. Até hoje. Uma pessoa que é doente, ele tem suas doenças, se não me engano, ele está com câncer, e está preso. Então a gente fica com medo. Roberto Jefferson é um cara que era presidente do partido, é pior ainda. Ele era presidente do PTB. Foi preso, destituído do PTB e está preso até hoje. Por criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito importante que a gente deixe, Juliano, claríssimo isso. Quando eu critico um ministro, eu não critico o Supremo.
Você não está criticando a instituição, né? Se a pessoa chega lá, no Nery Júnior, que é o nosso subscritório, e diz assim, doutor Breno é um péssimo advogado. Ele não está dizendo que a nossa advocacia que tem mais de 5 colaboradores, são todos péssimos. Ele não está dizendo que o meu pai, que é o fundador Antônio Nery, é um péssimo advogado. Ele está dizendo de Breno. Ele não está criticando o escritório em si. Ele está criticando a pessoa. A gente não pode confundir essas coisas. Então, infelizmente, nós temos não só esse caso dele, mas também como o caso daquele caminhoneiro, que eu esqueci o nome agora. Não lembro. Que fez o Zé Trovão. Lampião, Zé Trovão. Também foi preso. Uma pessoa que não tinha, chegou, não tem foro por prerrogativa de função, não é parlamentar, e foi preso pelo próprio ordem do ministro. E às vezes não são todas o caso do ministro. Aquela decisão daquele ministro, aquela decisão específica foi errada, outras foram corretas. Agora, exatamente. A gente tem que ver. Justiça é sempre assim, processo é sempre assim, caso a caso. Só que quando você abre para ver a questão, você não. Tudo bem, você criticou o ministro, tudo bem. Tem que ver aquela crítica ali, teve algum crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, tudo bem. Só que a maioria desses crimes, a pena é muito pequena, quando não é convertida em multa. Então, não tem razão de ser uma pessoa estar presa durante X tempo, porque cometeu fake news. Sim, onde é que está? Onde é que está escrito? Diz assim, mentir sobre alguém, uma pessoa é crime. Não tem. Não tem. Agora, voltando mais uma vez ao que eu disse no início do programa. Isso não me dá o direito de falar qualquer coisa que eu quiser sobre qualquer pessoa. Não me dá. Eu vou chamar você de criminoso sem você ser? Não vou, não posso. Mas, infelizmente, hoje no Brasil nós temos ele que está preso por uma situação que você procura e não acha. Beleza, cometeu uma calúnia, falou que o ministro é criminoso, falou que o ministro é isso e aquilo. Vamos responder o processo na justiça comum, o ministro mova a ação contra ele, e tudo bem, porque senão a gente volta para aquilo que eu disse. O ministro é a vítima, o julgador e o acusador. E você vai recorrer para o ministro. O ministro. Então, veja como são as coisas, né? Fere totalmente nosso sistema processual penal. Fere totalmente. Então são várias ilegalidades que infelizmente têm acontecido no nosso sistema, que está gerando essa insegurança jurídica, que infelizmente ela tem sido prática recorrente na nossa justiça brasileira. Você vê um julgado aqui, diz assim, vê outro no mesmo local desassado. Infelizmente isso gera uma insegurança jurídica terrível no país. Complicado. Registrando também a presença aqui da Grazi Nery, o pessoal da banda, o maestro Flávio e o presidente, né, Anchieta. Já a gente participa aqui no programa Tribuna do Povo, um assunto palpitante a respeito das fake news. Tem participação, Rodrigo? Tá ligando aí, né? Vereador Verano Rodrigues, vereador Verano também está por aqui. Grande abraço, doutor Breno. Doutor, e naquele caso específico onde a rede social também é responsabilizada, porque no meu caso, que na situação que teve, o Facebook também foi responsabilizado. A rede social em si, ela responde, no caso de condenação, ela fica vulnerável a pagar multa também, que foi apenas o usuário que fez a postagem? O que acontece com o Facebook? O Facebook é como se fosse o Facebook e todas as outras redes sociais. Com esse boom, esse estouro das redes sociais utilizadas como um ferramenta de trabalho, eles são meio que um ambiente de trabalho virtual. Então, a partir do momento que você usa aquele ambiente de trabalho para fazer alguma coisa, seja conteúdo digital, seja o seu trabalho em si, qualquer outra função, você está alugando aquela rede. Principalmente se você impulsiona as suas notícias, alguma coisa assim, vende alguma coisa, você está ali utilizando aquilo como se fosse um aluguel. E o que acontece? A justiça, quando ela vem a determinação para você retirar, ela não vem para você retirar. Ela vem para o Facebook tirar, ou o Instagram, seja qualquer outra rede, tirar a sua informação do ar. Então, sim, ele é responsabilizado pelo fato de veicular a informação, e muitas das vezes ele é obrigado a retirar e não retira. Então, pelo fato dele não retirar, ele vai incorrendo em multa. O mesmo caso acontece quando a gente ganha uma liminar, por exemplo, para a entrega de algum bem, e aquela pessoa não entrega o bem. Vai incorrer em multa, até entregar. Como diz lá, empurra com a barriga, né? Aí, geralmente, as redes sociais, pelo fato de ser uma coisa muito grande, acham que não vai dar em nada. Não sei se o senhor lembra, teve uma decisão até de um juiz de Lagarto, né? Que derrubou, penalizou, derrubou todo o WhatsApp. O juiz federal do Lagarto, eu lembro disso. Agora, mais recentemente, foi derrubado o Telegram. O Telegram, pronto, foi o caso mais recente, né? Pelo próprio STF. Então, aí, infelizmente, agora o Telegram eu até entendo, não a decisão em si, mas entendo pelo fato deles não terem representação aqui no Brasil.
Eles não têm. Não tem escritório aqui no Brasil. Então, o STF e qualquer outro órgão judiciário que envia uma solicitação ou envia alguma decisão, eles não vão cumprir no Brasil, porque eles não têm. Agora que o próprio dono entrou em contato com o STF e está instaurando aqui no Brasil uma base deles. Mas antigamente não tinha. Receber essa Precisam receber essa intimação. Precisam receber. Nido Brabo, um abraço para você. José Silva, Jussara Santos, boa tarde, um ótimo trabalho, parabéns. José Silva também está por aqui. Parabéns, doutor Breno. Um abraço, José Silva. É o Silva, ouvindo o programa Tribuna do Povo. Doutor, ainda sobre essas questões dos fake news. O cidadão se esconde atrás de um fake, que num perfil falso até usa a imagem de outras pessoas. Começa a caluniar, difamar, e a pessoa, inclusive, começa a ser mexida pelo lado particular, o lado da vida pessoal, como já aconteceu até em Tobias Barreto, casos desse. A pessoa que está sendo ofendida diante daquela situação e que não sabe quem é que está do outro lado, como é que ela vai fazer qual o primeiro passo para se buscar judicialmente uma forma de se livrar daquelas provocações ou daquela forma de perseguição que vem sofrendo? Então, Juliana, aí nesse caso a gente já está mudando o contexto. A gente não está falando de fake news em si. Nós estamos falando que a gente chama de uns fakes, né? São fakes. Nós estamos falando de perfis falsos que estão espalhando notícias falsas. E aí, nesse caso, a própria Constituição já tem a solução. É livre a expressão de pensamento, sendo vedado o anonimato. É anônimo? Aí sim. Aí o cara é anônimo. Aí você tem que Mas procurar... ele usa uma identidade como se fosse outra pessoa. Então, mas aí você tem que procurar no judiciário, primeiramente, confirmar se aquele perfil existe. Como? Aí nós vamos recorrer ao ID, que é a coisa onde a pessoa loga o seu computador, a sua internet. Só que aí nós temos que pedir ao serviço de comunicações, seja Anatel, seja qualquer outro serviço de internet, para que confirme se realmente aquele perfil é aquela pessoa. Porque às vezes não é. Eu posso botar uma foto sua, cometer um crime e ficar por isso mesmo, você ser julgado por um crime que você não cometeu. Se esconder atrás daquilo, né? Aí a pessoa vai entrar com uma ação contra você e você vai dizer, não, olha, esse aí não sou eu não. Eu sou tal pessoa, e tá aqui meu coisa de internet, meu provedor é esse, meu ID é esse, e o meu registro é esse. Porque a rede social, quando você faz um registro, com certeza ela tem o controle desses registros. Autentica aquilo. Com certeza. Não tem como eu fazer um perfil seu aqui em Tobias Barreto, outra pessoa fazer em São Paulo e ser o mesmo perfil. Mesmo que tenha o mesmo nome. Então, a responsabilização será da pessoa que fez e a retirada desse perfil falso da rede. Porque aí sim você pode retirar. Porque você está baseado na Constituição Federal. Não pode ter anônimo. Você tem que colocar a cara. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que colocar a cara para ser responsabilizado caso haja algum excesso. As próprias redes sociais, diante de muitas ocorrências dessa natureza, têm feito uma espécie de autenticação de usuários, né? Pedindo data de nascimento. Em alguns casos até eles pedem uma foto para você fazer uma selfie biometria, para fazer aquela biometria e detectar. Talvez isso já por conta da incidência, né, desses casos que as pessoas têm, infelizmente, se utilizado dessas ferramentas. Doutor Breno, satisfação mais uma vez do Tribuna do Povo. O nosso espaço hoje está um pouco limitado por conta de outras duas participações, mas nesses 40 minutos ouvimos muito a respeito das fake news. Eu tenho certeza que as pessoas tiraram muito proveito dessa entrevista. E parabéns pelos esclarecimentos, né, que trocou em miúdos e deixou bem claro para que as pessoas entendam de fato o que é uma fake news e o que de fato diz a lei. Juliano, eu agradeço a participação aqui. Peço para que vocês sejam críticos, tanto quanto as fake news, quanto qualquer outro tema, porque a gente não pode ser uma pessoa que não sabe sobre o que está falando e simplesmente repetir porque outra pessoa está dizendo. A gente tem que ser crítico, saber sempre o que a gente está dizendo e saibam usar os direitos que vocês têm. Saibam usar a liberdade de expressão, saibam usar as redes sociais, não usem para cometer crimes e sejam pessoas sensatas, que é isso que a gente precisa mais no Brasil, sensatez. A gente precisa de pessoas que saibam discutir as coisas independentemente de paixão, saibam falar tanto do lado A quanto do lado B sem brigar, sem se ofender. E eu quero deixar para vocês aqui, para os nossos ouvintes, uma frase de um poeta brasileiro para a gente refletir sobre essa situação que a gente vem vivendo. Que ele diz o seguinte: as pessoas gostam de ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Ou seja, a liberdade de expressão só é bem-vinda se me convém. Não pode existir isso. O nome do nosso poeta é Augusto Branco. Então, eu agradeço mais uma vez. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.
E logo, logo teremos outros temas aí palpitantes. E as pessoas até vão sugerir, né, os ouvintes que tiverem, como a gente sugere com o Dr. Cleito também, temas importantes da área do direito, para que a gente possa debater aqui no Tribuna do Povo. Grande abraço, obrigado mesmo pela participação. Grazi, um abraço também. Já a Banda Lira. Olha, antes disso, Valdemir, uma nota de falecimento da esposa Abenaide, filha Karine, comunicam com pesar o falecimento de José Raimundo Santana, mais conhecido como Morê. E o féretro saiu